A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu Senhor Jesus Cristo, que por amor aos homens ficais dia e noite neste sacramento, todo cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo todos os que vêm visitar-nos. Eu creio que estás presente no sacramento do altar. Adoro-vos do abismo do meu nada e dou-vos graças por todos os vossos benefícios, especialmente por vos teres dado a mim neste sacramento, por me teres concedido por advogada Maria, vossa Mãe Santíssima, e finalmente por me haveres chamado para vos adorar nesta igreja, neste momento. Saúdo hoje vosso coração amantíssimo, primeiro em agradecimento pelo grande dom de vós mesmos, segundo em reparação pelas injúrias que tendes recebido neste sacramento. Meu Jesus, amo-vos de todo o meu coração. Arrependo-me de no passado ter ofendido tantas vezes vossa bondade infinita. Proponho por vossa graça não mais vos ofender. Entregue-vos minha vontade, meus afetos, meus desejos e tudo o que me pertence. Daqui em diante, fazei de mim e de tudo que sou eu, o que vos aprovei. Somente vos peço e quero vos amar. Quero a perseverança final e o perfeito cumprimento da vossa vontade. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo Divino Sacramento. Podem ficar sentados, queridos, amados filhos, irmãos e irmãs que nos acompanham por meio do Facebook da nossa paróquia. Estamos encerrando hoje este tríduo em adoração a nosso Senhor. Estivemos aqui 3 dias para exaltar a nosso Senhor, para dizer que Ele é Rei, que Ele é poderoso, e nós estamos aos pés dele para render homenagens, para adorar, para amar a nosso Senhor. Por isso que nós estivemos aqui, Jesus, e queremos hoje, por último, falarmos um pouco deste momento especial em que o Senhor deixou a si mesmo para cada um de nós, para cada um dos crentes, para cada um dos que professam a fé. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, este Evangelho que nós acabamos de proclamar, com ele, nosso Senhor conclui seu discurso sobre o pão da vida, objeto de grande controvérsia na sinagoga de Cafarnaum. Como eu vivo por causa do Pai, ele diz, naquela ocasião, assim o que me come viverá por causa de mim. O que significa essas palavras escandalosas aos que não têm fé? É algo muito simples, mas também é algo palpável aos nossos ouvidos, à nossa mente e o nosso coração. Do mesmo modo como os seres humanos vivem do pão, porque é o pão que nos fortalece, é o pão que nos coloca de pé, é o pão que nos faz andar. Do mesmo modo que trabalham pelo pão, pois é o que procuram, aquele que se alimenta da Eucaristia, pão da vida, deve viver do Cristo e para o Cristo, tendo nele a sua força e ao mesmo tempo a sua finalidade última. Nós, portanto, comungamos Jesus porque ele é o centro. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Tirar os meus olhos de ti, quero que sejas da minha vida. Ora, se ele é a vida eterna, se comungamos dele, nós também queremos a vida eterna que ele nos dá. Ele não só recebe a cada um de nós, mas ele se dá a cada um de nós, e dando ele mesmo, ele nos dá a eternidade. A eternidade que veio dele, a eternidade para onde nós iremos. Nós vendemos para Deus e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não tem outro caminho, outro lugar onde vamos nos encontrar senão em Deus, porque dele, para ele são todas as coisas. Tendemos e iremos para ele. Por isso que o seu diviníssimo coração, no qual estão depositados todos os tesouros da sabedoria e ciência, ilumine a nossa inteligência, para que nós entendamos que nós tendemos a Deus, muito embora experimentemos às vezes o pecado, mas nós queremos Deus, tendemos a Deus, buscamos a Deus, de uma vez por todas. Nós precisamos entender que dependemos de Deus inteiramente da sua graça, porque sem a graça dele, nada nós seremos. Sem a graça de Deus, o que seria de nós? Porque é a graça dele que nos sustenta, é a graça dele que nos levanta. Jesus faz o seu sermão eucarístico hoje
Eu sinto muito. De verdade que eu vou falar para vocês. Eu sinto muito as pessoas que não podem comungar, que são impedidas de alguma forma de receber nosso Senhor, de estar em comunhão com Deus nas espécies eucarísticas, corpo e sangue, alma e divindade. Eu tenho mesmo, por a necessidade que deve sentir o coração de quem quer Deus, mas não pode receber Deus, por alguma deficiência no processo, por algo que ainda não se concretizou. Mas me alegra também o fato de que essas mesmas pessoas buscam a Deus, desejam a Deus, suspiram por Deus. Meus irmãos, a presença que Jesus nos dá hoje nos termos carne e sangue, apresentados na fala de nosso Senhor no Evangelho de hoje, é um indício claro e expressivo desta natureza sacrificial da Eucaristia. Minha carne é sacrifício. Comer a carne é comer o homem sacrificado, Jesus, homem Deus. O sacrifício. Comer a carne de Jesus. Comer o sacrifício. Aquele que foi sacrificado. Está muito claro para nós que carne e sangue que nosso Senhor fala é aquilo que Ele daria para nós. E Ele deu de fato. Deixou-se a si mesmo. De forma sacramental. E esse sacrifício nos leva a entender também que nosso Senhor é verdadeiramente a vítima de expiação, ou seja, o sacrifício de Jesus foi para expiar os nossos pecados. Foi por mim, foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Esta vítima, este sacrifício de nosso Senhor, sacrifício eucarístico. Cristo verdadeiramente é a expiação dos nossos pecados. E além do mais, de sua carne macerada, como nós vemos, até a morte, até o último suspiro, castigado, será separado o sangue da nossa redenção. Do seu coração saiu sangue e água. Por isso, fomos lavados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram curados pelo sangue de Jesus. Veja, o povo do Antigo Testamento expiava o pecado passando sangue de animal nas portas. Veja, a expiação do nosso pecado foi o sangue de Jesus. Somos redimidos agora, não pelo sangue de animal, mas pelo sangue do Cordeiro imolado, do Filho de Deus, daquele que deu a vida por nós. Queridos, eis o motivo da nossa salvação. Somos salvos porque Ele se deu, Ele se entregou. A vida se adquire
perdendo na cruz. Jesus adquiriu a nossa vida se dando na cruz. A vida que se oferta para que outros tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Olha, Ele cumpriu até o fim a vontade do Pai, entregando a própria vida para que nós participássemos da vida dele. Meu Deus! Meu Deus! Ele deu a vida dele para que nós participássemos da vida dele. Cumpriu até o fim, entregando-se. Meus irmãos, Cristo nosso Senhor, vaso sagrado e repleto até a boca do mais suave perfume, a suavidade mais bela, deixou-se quebrar para que o bálsamo da sua graça se espalhasse por todo o mundo. O bálsamo, o perfume da sua graça chegasse até nós. Amados, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, porque o sacrifício de Jesus na cruz é fonte de vida e de alimento. Olha, perdendo sua vida biológica em meio às piores dores, Cristo infunde-nos que nele crê a sua própria vida divina. Amados, a mesma vida que ele recebeu do Pai, ele a deu a nós. Como o Pai vive, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por ele, assim, quem come a minha carne viverá por mim. Por isso que São Paulo entendeu isso, e ele disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós precisamos entender isso, meu Deus, independente das fragilidades de São Paulo, ele disse isso, independente das nossas, precisamos dizer isso todo dia, é Cristo que vive em mim. Eu vivo por ele vive por mim, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Depois de ter dito, faço o mal que eu quero e deixo de fazer o bem que eu quero, São Paulo disse: é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Amados, nossas comunhões devem nos lembrar disso sempre. Toda vez que formos comungar a carne de nosso Senhor, devemos nos lembrar disso, que nós comungamos a vida de Deus, que não recusou morrer por nós, para que vivêssemos eternamente. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Meu Deus, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Meu Deus, amados, Jesus faz 3 afirmações nesse Evangelho que devem tocar o nosso coração. Que se deve comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Que afirmação! Para um pouco para pensarmos.
Quando cantam aquela canção, comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. O que vem na nossa mente? Que comungar é sofrer. É sofrer. É tornar-se um perigo. Não é para ninguém ficar aplaudindo a gente mesmo, não. É para falarem mal da gente mesmo. É para nos criticarem mesmo. É para nos chamarem de fingidos, de santinhos. É para falarem mal mesmo. Porque comungar é tornar-se um perigo. É para jogarem na nossa cara. Você vive na igreja. E por que fala aí? É para falarem isso mesmo da gente. Porque toda vez que falarem isso com a gente vai se lembrar que precisamos ser outro Cristo. Toda vez. Todas as vezes que falarem isso na gente, é para nós nos tornarmos melhores do que a porcaria que nós somos, por causa dele, não por causa de nós, por causa dele. Lembre-se que as alegrias presentes, ou desculpem, as tristezas presentes, não se compararão às alegrias futuras. Então qualquer dor de hoje, qualquer crítica de hoje, nunca se compararão ao que Deus tem para nós. Aleluia, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Não se comparam. Amados, filhos do meu coração, que se não se comunga, não se pode ter vida. Meu Deus, que verdade é essa? Se não se comunga, não se pode ter vida. Eu fico pensando, às vezes, que a gente deixa uma missa dominical e vai atrás de qualquer coisa por aí. Não interessa, me desculpem a sinceridade. Trocar a missa por qualquer, não importa o que é. Trocar o sacrifício por bolo, por churrasco, se danou. Me desculpe a sinceridade. Outro dia uma senhora falou assim: padre, eu fui passar a virada do ano num lugar aí belíssimo, mas sofri para achar uma missa, mas achei, glória a Deus. Porque tem gente que justifica, sabe como? Eu fui com a minha família, não tive como ir numa missa, não teve porque eu não quis. Não se sacrificou. Olha, ele se sacrificou por nós e nós vamos o que a ele? O que sobra? Eu não tolero quem chega na igreja e diz: padre, eu não vim na missa domingo porque chegou uma visita. Manda a visita sentar e esperar. E eu faço isso. Olha, o sacrifício de Jesus para mim não tem igual. Então eu vou à missa. Você vai me esperar. Mas eu preciso de a missa. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da vida de Jesus que Ele me dá. Então, não nos esqueçamos disso, que se não se comunga, não se pode ter vida. Terceiro, e que esta vida é a vida eterna e é a condição para a ressurreição. Esta vida que nós comungamos é a vida eterna. Então, quando nós vamos à Santa Missa, nós vamos buscar a eternidade, não é perene, é eternidade. Então, não espere recompensa aqui. Não espere. Nem de Deus. Porque tem gente que diz: eu vou para a missa para ver se a minha vida melhora. Não espere isso. Vamos à missa porque buscamos a eternidade. E para ganhar a eternidade, a vida é sacrificada. Eu vim por fogo sobre a terra, disse Jesus. E como eu queria que já tivesse pegado fogo em tudo. Não foi isso que o Senhor disse? O que ele quis dizer com isso? Eu vim dividir mesmo. Ou frio ou quente, o morno eu vomito. Não é assim?
Ou é ou não é. Não é assim? Então, meus irmãos, aqui está a vida eterna, a ressurreição. Toda vez que a gente vai comungar, não esqueçamos disso. Eu vou comungar a eternidade que Deus tem para mim. Não o que é perene. Tem nada a ver com isso. É isso? Não há nada no Evangelho tão claro, tão definitivo como essas afirmações de Jesus. Primeiro, que se deve comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Segundo, que não se comunga, não se pode ter vida. E terceiro, que eu comungo a eternidade. Nem sempre os católicos estão à altura do que merece a Eucaristia. Nem sempre nós estamos à altura. É verdade. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Não precisa ninguém jogar na nossa cara que não estamos à altura. Entendeu? Não precisa ninguém jogar na nossa cara: devia não comungar hoje, devia não buscar Jesus hoje. Não deixe ninguém jogar na sua cara isso. Diga para a pessoa: eu não estou à altura nunca de merecer o Senhor. Mas Ele disse: vinde a mim, vós todos. Ele me chamou, né? Ele nos quer. Ele nos chama. Comer para viver. Mas não é aqui, é na eternidade. Comer a carne do Filho do Homem para viver com Ele. Aonde? Na eternidade. Por isso que é comunhão. Comunhão. Eu me uno a Jesus e Jesus se une a mim. Comunhão. É um comer. E dizemos comer para que fique clara a necessidade que temos que assimilar da identificação com Jesus. Comungar-se para manter a união. Olha que belo. Gente, para que eu vou comungar? Para manter a minha união com Jesus. Olha, eu sei que muita gente infelizmente comunga espiritualmente, mas não vem comparar, né? Infelizmente, nesse tempo de pandemia, mas não se compara comunhão espiritual com comunhão física. Sabe o que é isso? Comer a carne de Jesus, saborear o sangue de nosso Senhor. E eu não sei como é que tem católico que está criticando porque o prefeito abriu a possibilidade da gente ter missa. É católico com isso que é o preço? Meu Deus, pelo amor de Deus, eu não vou não, porque eu sou grupo de risco, então eu não posso ir. Tudo bem, fique em casa, não vai falar nada. Eu vou denunciar esse padrezinho aí, quem que ele pensa que é? Eu não sou nada, Deus é que é. É Ele que é, não sou eu. Fique em casa, mas não critica seus irmãos que vêm buscar Jesus, a vida eterna, né? A vida eterna. Nós viemos buscar a vida eterna, que só Ele dá, mais ninguém, só Ele que nos dá. Não é isso? Comer para viver. Comer para viver. Por isso que aquela canção é bonita, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Aleluia, fiquemos nisso. Fiquemos nisso. Como nos fazia falta, e chegou no tempo oportuno e propício, uma encíclica, que é um documento do Papa hoje, São João Paulo II. A igreja vive da Eucaristia. Se estão tirando a Eucaristia da igreja, o que vai sobrar, meus irmãos? Se a vida da igreja é a Eucaristia, o que vai sobrar?
semana passada criticou essa tal dessa quarentena. Não, quarentena não. A proibição do santo sacrifício. Por quê? Não existe igreja sem Eucaristia, sem o sacrifício de nosso Senhor. Não existe igreja. E São João Paulo II que falou isso. Hoje santo, canonizado, levado aos altares, reconhecido pela igreja. Sem Eucaristia, a igreja não vive. É uma encíclica apaixonada. Dizia João Paulo II: é fogo, porque a Eucaristia é ardente. Esses ateus, porque tem gente que hoje faz lei que é ateu para a igreja que é cristã, que tem fé cumprir. Onde já se viu a gente cumprir ordem de ateus? Onde já se viu? Quem legisla sobre a fé da igreja é a Santa Igreja. Pelo amor de Deus, católicos, não deixem pagãos legislar sobre a sua fé. Não aceite isso. Não aceite isso. Quem legisla sobre a nossa fé é a nossa Santa Igreja. Por isso, São João Paulo II disse: sem a Eucaristia a igreja não existe. E Jesus, antes de entregar o seu corpo, ele disse: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa antes de padecer. Será que nós pensamos assim? Será que nós pensamos assim? Antes de sofrer, ele disse: eu desejei comer. Meus irmãos, nós temos que recuperar o fervor eucarístico. Temos que recuperar. Precisamos recuperar o fervor, o respeito a Jesus Eucarístico. Precisamos urgentemente. Precisamos recuperar o cuidado, o amor, o zelo, o respeito à Santa Eucaristia. Porque não é um pedaço de pão, é nosso Senhor. Temos que recuperar. Nenhuma outra religião na face da terra tem uma iniciativa semelhante à nossa. Nenhuma outra igreja na face da terra. É Deus que entra no coração do homem para estabelecer ali uma relação misteriosa de amor. Por isso que depois da consagração, da transubstanciação quer dizer mudança da substância. Por isso o acidente ou os acidentes continuam sendo os mesmos. O que muda? A essência. Não é mais pão, é corpo. Não é mais vinho, é sangue. Tem gente fazendo ceia por aí, comendo pão, mas não é corpo de Cristo. É um pedaço de pão, pode ser até abençoado, mas transubstanciado não. Porque Jesus deu esse poder à igreja católica, apostólica, a mais ninguém. Em lugar nenhum tem um pão transubstancial, ou seja, tem a mudança da substância. Não esqueçam disso. Os acidentes continuam, a gente continua vendo pão, a gente continua sentindo gosto de pão de fermento, né?
de nosso Senhor. Não podemos esquecer disso. E é por isso que precisamos recuperar o fervor e a adoração a Jesus. E foi aí que a igreja se construiu. E foi por isso que a igreja chegou até nós, por meio dos apóstolos que trouxeram a Eucaristia. Olha, nós estamos aqui nesse momento tocando as entranhas desse mistério, tocando na essência desse mistério. Nós apalpamos as feridas de Cristo, não é isso? Nós cristãos teremos que revisar mesmo, revisar nossa fé no Senhor Eucarístico, a nossa fidelidade ao fato eucarístico que acontece toda missa, porque hoje na missa todo mundo fica em pé, na consagração, ninguém mais ajoelha, com exceções, é óbvio, né? Está virando tudo normal, pelo amor de Deus, não deixe de ficar o mistério se tornar algo normal, porque olha, segredinho para a gente aqui, nós corremos um grande perigo. A gente que vem à missa sempre, que comunga, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística têm falado isso. Nós corremos um grande perigo. Qual é? Perder a fé em Jesus Eucarístico. Por quê? Porque lidamos muito com Ele. Isso é um perigo para os padres. Isso é um perigo para quem comunga todo dia, toda missa. Um perigo de se tornar algo comum, de perder a fé, perder a fidelidade a este fato eucarístico que acontece entre nós. Meus irmãos, temos que voltar a ter ternura por Jesus Eucarístico. Você tem uma ideia, quando eu fiz a primeira comunhão, eu acho que muita gente aqui, né? A minha catequista falou: não pode morder, tem que deixar dissolver na boca, né? Não pode morder. Você passaram por isso? Vocês que estão me assistindo, não. Por quê? Tal era a devoção, cuidado. Tem gente que chama isso de bebice. Eu chamo isso de fidelidade, devoção verdadeira a nosso Senhor. Cuidado. Temos que ter cuidado para não perdermos a nossa fé. Amém? Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos adorar Jesus, Sua presença. Presença santa na hóstia consagrada. Jesus, que eu nunca perca a minha fé. Jesus, que eu nunca perca a minha fidelidade a Ti. Jesus, não me deixe tornar a Eucaristia algo comum na minha vida. Nunca me deixe, Jesus. Nunca me deixe tornar cada comunhão apenas uma repetição de fato. Não me deixe, Senhor. Quero adorar essa presença Sua aqui. Adorar o Senhor. Render ao Senhor toda a minha adoração. Porque o Senhor é digno de minha adoração, Jesus. Só diante do Senhor os meus joelhos se dobram. E não só os nossos, mas do céu e da terra. Jesus, eu quero te adorar nesse momento por aqueles que não te adoram, por aqueles que não te amam, por aqueles que não te reconhecem como Deus. Eu te adoro pelos pagãos, pelos que não creem, pelos que desprezam a Sua presença, Jesus. Eu quero te adorar, reparando todas as dores
que o seu coração sofre com as injúrias dos pagãos. Adorado seja o Senhor. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente a mim e olhas para mim, porque me amas sem igual, meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Quero fazer uma proposta para cada um de vocês. Um minutinho, faça a sua adoração diante de você. Diga: Jesus, recebe esta minha adoração. Sente
do céu e destes o pão, que contém todo o sabor. oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção, vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Agora nós vamos receber a bênção de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos interceder nesse momento para que Jesus abençoe a vida do Davi, do Darcy, da Louise e de outras pessoas que estão enfermas que a gente conhece. Intercedam comigo neste momento, que a força de Jesus toque o coração desses. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa vontade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram nas nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,